Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Evangelho de João, no capítulo 21, dos versos 15 a 19. Incentivo aos meus irmãos que a sua próxima Bíblia, você compre uma Bíblia com a versão NBV, Nova Bíblia Viva. Essa é a versão que nós usamos aqui na Casa Viva, apenas para a gente falar a mesma linguagem, pelo menos nos cultos aqui, né? Obviamente, ter outras versões é maravilhoso, eu tenho, mas a gente usa essa versão aqui como igreja, tá certo? Evangelho de João, no capítulo 21, dos versos 15 a 19. A palavra de Deus diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros? Sim, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então, pastorei os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, estou no verso 16: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu sou o seu amigo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Mais uma vez ele perguntou: Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe que eu sou, disse ele. Jesus disse: então, pastorei as minhas ovelhas. Verso 18, quando você era jovem, era capaz de fazer o que gostava e de ir aonde queria ir, mas quando for velho, você estenderá as mãos, outros guiarão você e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Depois Jesus disse: siga-me. Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo, que está agindo nesse lugar de uma forma tão especial, tão poderosa, continue a tomar conta da nossa mente e coração. Nós declaramos total submissão à tua palavra, nós declaramos total desprendimento para que a verdade da tua palavra encontre espaço no nosso coração, gerando transformação, nos libertando, nos transformando e nos fazendo parecidos com Jesus. Não é sobre mim, Senhor, não é sobre os meus irmãos, é sobre o Senhor em nós, é sobre a tua palavra em nós. Eu quero clamar a ti, Jesus, cumpra o propósito da tua palavra hoje, nesse lugar. Repreendemos toda ação do inimigo de Deus contra mentes e corações, e declaramos mentes e corações cativos ao Senhor. Tudo o que nós mais precisamos é ouvir a tua voz nesse instante. Então nos guia, Senhor, faz isso em nome de Jesus, amém. Guilherme, por favor, baixa só um pouquinho o meu retorno aqui, obrigado. Irmãos, na semana passada nós iniciamos eu posso dizer, uma série de novas mensagens que nos levará a compreender a essência daquilo que nós somos como Igreja Casa Viva. Eu diria que as próximas semanas você vai conhecer um pouco das entranhas, das motivações, daquilo que é mais profundo no nosso coração como igreja. E eu gostaria tanto que você priorizasse, que você não faltasse, estivesse aqui para a gente juntos como igreja. É especial quando a gente está junto, né, gente, como igreja, para aprender algo da parte de Deus. Então nós demos um pontapé semana passada, o que faz com que desperte em você a curiosidade de entrar no nosso canal no YouTube, ouvir a mensagem ministrada no domingo passado, onde nós startamos essa compreensão do que é ser uma igreja casa. Não uma igreja prédio, mas uma igreja casa, e essa igreja que é viva.
E eu fico às vezes observando, como fizemos hoje no louvor, né? Vem me incendiar. Gente, essa expressão vem me incendiar tem muito a ver com a gente. Essa ideia de vem aquecer o nosso coração, vem apaixonar o nosso coração. É isso, uma igreja viva, uma igreja cativante, porque a gente não quer ser apenas uma igreja atraente. É uma igreja que você vai viver relacionamentos saudáveis, cativantes, e que de fato vai cooperar com Deus, onde de uma forma tão autêntica, o papai aqui, Rafael, disse, olha, eu entendo o meu papel na responsabilidade de cuidar do meu filho, mas eu preciso de vocês para me ajudar nessa jornada. Esse espírito de igreja casa, que a gente entende que ela não só é bíblica, mas ela é funcional, ela é restauradora, ela é tremenda. E ela é uma igreja em células, porque a gente entende que igreja não é apenas um encontro num dia especial, numa hora especial, com uma pessoa especial. Igreja é segunda a segunda, onde a gente ora e a gente recebe oração, onde a gente é amado e a gente ama, onde a gente é servido e a gente serve, e as células são a nossa expressão, para a gente viver isso no dia a dia. E hoje eu quero trabalhar com vocês, talvez lá pelo final dessa reflexão, a importância de ser essa igreja cativante. Mas eu quero trazer esse personagem aqui para nós, que é o apóstolo Pedro, um homem que andou com Jesus. Antes eu quero, nessa introdução, dizer o seguinte: Jesus não admite um padrão de relacionamento com Ele que não seja por meio de uma relação de amor, e não só um amor sentimento, principalmente um amor de entrega, um amor total. E aí me veio Marcos capítulo 30, onde um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão e percebeu que Jesus tinha respondido bem, então perguntou: Senhor, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Essa pergunta é muito importante, queridos. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Eu mencionei isso na semana passada, onde para a gente fluir nas nossas multitarefas, multiresponsabilidades, a gente precisa discernir o que é importante do que é menos importante, do que é mais importante. Se a gente não souber dividir isso, a gente se perde no caminho, talvez dedicando muito tempo para aquilo que é menos importante, mas é importante. Mas o que é mais importante? E aí alguém perguntou para Jesus: qual é o mais importante de todos os mandamentos? Claro que todos os mandamentos são importantes, mas tem um mais. Jesus respondeu: o mais importante é: ouça, ó Israel. Ele está trazendo uma declaração de Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há maior mandamento do que estes. Jesus, então, não admite que nós tenhamos um relacionamento com Ele sem amar, gente. Há quem se arrisque em fazer isso por interesse. Há quem se arrisque se relacionar com Jesus por promessas, por bênçãos. E tem muita gente vendendo isso. Venha que Ele vai te dar, te prometendo coisas, embora Ele faça tudo isso mesmo, e é verdade, porque quem vive pela fé vai experimentar coisas extraordinárias, mas a relação é uma relação de amor. Logo, queridos, o nosso maior desafio na vida cristã é a prática do amor. Um tema sensível, mas muito poderoso. É um tema tão importante que horas está nos cortando
nos frustrando pela falta dele, mas ora está nos inundando, nos constrangendo pelo transbordar desse amor. Que o seu coração se abra para ouvir uma palavra que vai falar sobre o amor de Deus. Então, vamos para o texto, vamos compreender e receber inspiração da palavra de Deus por meio deste homem apóstolo chamado Pedro, e Jesus tem uma conversa com ele sobre amor. Então segura aí que é forte. Pedro, quem é Pedro, gente? Pedro é um dos discípulos de Jesus. Pedro é sem dúvida uma das figuras mais proeminentes do Novo Testamento. E como fiz nessa manhã, lendo as cartas de Pedro, porque já estava inundado com a compreensão desse texto que vou ministrar a vocês, no momento da vida de Pedro, mas é lindo ver como Pedro amadureceu na sua jornada. No ministério de Jesus, gente, Pedro foi a figura mais emblemática. Pedro é aquele que se envolve com a convocação de Jesus. Pedro é aquele que deixa as suas redes e segue o mestre de verdade. Ele se entrega, ele vive por inteiro. Pedro participa intensamente da vida de Jesus. Pedro se envolve na convocação, no propósito, com tudo aquilo que ele é e tudo que ele tem, e ele se entrega por inteiro. Isso, Pedro é um homem intenso. Pedro é um homem participativo. Pedro ele é um líder. Pedro faz parte de um grupo íntimo que andava mais perto de Jesus. Pedro é aquele que recebe a revelação mais extraordinária que um homem poderia receber. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Então Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus se revela a Pedro e ele diz essa expressão extraordinária. É Pedro, gente, quem está comprometido com Jesus. É Pedro quem está junto com o ministério de Jesus. Pedro é servo, Pedro está ali preparado. Pedro é comprometido com o reino. Pedro diz: eu estou comprometido contigo, Jesus. E te digo mais, viu, mestre? Eu vou morrer junto com você. Eu não vou te abandonar não, mestre. Pedro é esse cara intenso, que diz declarações intensas. Pedro tem uma autoestima inabalável. Pedro não se sente intimidado com o público. Ele tem uma personalidade expansiva e expressiva. Pedro é um líder carismático, controla as conversas, comanda o humor do grupo. Pedro diz: você é o Messias, o ungido. E mais uma vez ele reforça: você não vai morrer, porque eu vou ficar ao seu lado, e antes que mate você, primeiro vai ter que me matar. Intenso todo. Esse era o nível de comprometimento de Pedro. Pedro se compromete de boca, muitas vezes. Jesus, em determinado momento, diz assim: Pedro, você está enganado. Acho que você está enganado acerca de você mesmo, Pedro, porque antes que o galo cante, amanhã de manhã, você vai me negar 3 vezes. No dia seguinte, Jesus é levado para o julgamento. Pedro nega Jesus e chora uma dor sem fim. Jesus ressuscita, aparece às mulheres, e diz o texto de Marcos 16:7, vão, digam aos discípulos e a Pedro. Jesus dá um destaque no Pedro, porque ele não disse avisa aos discípulos, diz aos discípulos e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão, como ele diz. E é esse momento aqui, queridos, é nesse momento da história, esse é o contexto para você entender o texto, quando ele está pescando sem sucesso algum. Pedro, quando Jesus morre, vai à cruz e morre, Pedro fica desencantado, Pedro chorou amargamente e Jesus morreu. Então Pedro volta à praia, Pedro volta para pescar,
E Jesus está lá, onde Pedro novamente está pescando, e Jesus se apresenta a eles e diz: ei, vocês têm peixe aí? Não, não tem peixe. João, amigo de Jesus, reconhece mais rapidamente que é Jesus. Assim são os íntimos, assim são aqueles que têm intimidade com Deus, reconhece mais rapidamente que Jesus está, Jesus fala. Pedro toma aquele susto, Pedro pula na água, ele vai nadando, Pedro, mais uma vez intenso, apaixonado, vai até Jesus, porque queria encontrar Jesus, mas ainda havia algo que Jesus queria tratar com Pedro. E Jesus, gente, vai direto ao ponto. Pedro, você me ama? Jesus pergunta 3 vezes, queridos. Agora você imagine a cena. Pedro nega a Jesus. Pedro nega a pessoa mais importante na vida dele, pelo menos ele dizia que era isso. Pedro chora amargamente, e como diz: como é que eu pude fazer uma coisa dessa? Ele está se ressentindo. A pessoa com quem eu mais amava, mais me relacionava, eu traí, e agora ele está me fazendo uma pergunta: você me ama? Diz os teólogos, irmãos, que nessa hora Jesus está fazendo uma substituição da memória negativa. Jesus agora está acessando as 3 vezes que Pedro negou. Jesus agora pergunta 3 vezes, porque ele quer ministrar algo ao coração de Pedro. Tem um jogo de palavras mesmo. Aparentemente Jesus está fazendo a mesma pergunta, e aqui é muito importante você entender. A primeira pergunta é: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, você me ama mais do que estes? E você não vai encontrar essa pergunta do mesmo jeito nas outras 2. O que Jesus queria provocar em Pedro com essa pergunta era o quê? Competição? Não, até porque Pedro se sentia maior do que os outros, mesmo que não percebendo isso. Então, qual era a razão para questionar Pedro dessa forma? Aí, para você entender a razão, eu preciso te levar para João 13, na noite da última ceia. Jesus olha para os seus discípulos à mesa e diz assim, João 13, 21, nisto Jesus sentiu uma profunda tristeza de espírito e exclamou: digo-lhes a verdade, um de vocês me trairá. A Bíblia diz que os discípulos olhavam uns para os outros, e eles começaram a perguntar assim: Senhor, porventura sou eu? O que está por trás dessa pergunta? Sou eu? Eles estão reconhecendo que cada um deles podia ser um potencial a falhar, a ser um traidor. Pode ser que aconteça comigo, mas o discurso de Pedro é diferente. Em João 13, 7, Pedro diz: eu estou pronto a morrer pelo Senhor. E é como se ele dissesse assim: eu não só sou esse cara, mas por ti eu daria a minha vida. Eu tenho certeza que eu não sou esse cara aí. Eu não sou a pessoa que vou te negar. Pedro se vira para João, que estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus, e pergunta assim: João, pergunta aí para ele quem é. Pergunta aí, o que está por trás dessa afirmação de Pedro? Isso não é só curiosidade não, gente. É Pedro dizendo assim: eu só coloco a mão no fogo por mim mesmo. E por você, João, porque você é íntimo, mas pelos 10 outros eu não vou colocar a mão no fogo não. A verdade é que Pedro se achava, gente. Pedro pensava de si mais do que convém. Há algum problema de pensar alto sobre mim mesmo, pastor? Eu te respondo com Romanos 12, 3. O texto de Romanos 12, 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Em outras versões, pense com equilíbrio, segundo a medida da fé
que Deus repartiu a cada um. Isto é, Pedro achava que era o cara, e isso é um problema, porque os seus lábios não revelavam com transparência e verdade o fato de que ele não amava a Deus isso tudo. E não amando a Deus isso tudo, ele se apresentava como tal. E quando Pedro diz no verso 37, porque eu estou pronto a morrer pelo Senhor, Jesus responde, morrer por mim? Pois eu afirmo que antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Que história forte, gente, dramática, mas cheio de profundas lições. Quando Jesus foi preso, Pedro, ainda no seu impulso messiânico de querer impedir que Jesus vá para a cruz, o que ele faz? Ele puxa uma espada e corta a orelha de um camarada chamado Malco, do tipo assim, não, você não vai para a cruz não, pode deixar comigo. Pedro está aqui vivendo uma crise, gente, a crise de ter descoberto que não amava a Deus de todo o coração. Pedro está vivendo um encontro consigo, ou pelo menos o seu amor não era tudo aquilo que ele dizia que amava. Entre negar Jesus e até o encontro de Jesus com essas 3 perguntas, Pedro está vivendo esse momento de crise. Caramba, eu falei tanta coisa, e agora ele está em crise com ele mesmo, porque ele não é tudo aquilo que ele diz que é. Mas graças a Deus, que o amor de Deus é extravagante, o amor de Cristo é extraordinário, o amor de Cristo é paciente, que mesmo depois da ressurreição, Jesus aparece a Pedro numa conversa olho no olho, ou seja, Jesus não se distancia, ele se aproxima e diz, Pedro, você me ama? E Cristo tinha um propósito em mente, gente, ao fazer essa pergunta para Pedro. Qual era o propósito? O propósito da pergunta era levar Pedro a uma autoavaliação sincera sobre o seu nível de amor por Ele. E hoje eu quero apresentar essa pergunta a você também. Você ama o Senhor? Aprendendo já com a história de Pedro, eu acrescentaria: você ama o Senhor de todo o seu coração? Mas fica tranquilo, se a sua resposta é não, observe o que Jesus fez com Pedro. Vamos entender o que Jesus estava querendo dizer como amor. No grego, irmãos, o amor de Deus é o amor ágape. A resposta de Pedro, tu sabes que eu te amo, significa, Senhor, tu sabes que eu te amo, não com amor ágape, mas eu te amo com amor filéu, o amor de amigo, que na compreensão bíblica está abaixo do amor ágape. É um amor, é um tipo de amor, mas não é um amor de todo o coração. Pedro dá uma resposta: tu sabes que eu gosto de você. Quando nós lemos na versão NBV, você sabe que eu sou seu amigo. Parece que é uma boa declaração, mas no contexto não é, gente. No contexto, Pedro está nessa crise, olhando que não ama a Deus com amor ágape, porque o amor ágape é o amor de entrega, é o amor sacrificial, é o amor total, e Pedro já está dizendo assim: eu te amo como quem gosta de ti. Imagina o marido perguntando para a esposa assim: você me ama? Aí a esposa responde assim: eu gosto de você, eu te considero. É frustrante, né, gente? É frustrante saber que não é amado de verdade. Na segunda pergunta, Pedro, você me ama? Pedro responde da mesma forma.
E Cristo está perguntando se ele ama com amor ágape. Pedro está respondendo: eu te amo com amor filéu, eu te amo com amor de amigo, eu te amo como quem gosta de ti. Na terceira vez, Jesus muda a pergunta. Na maioria das versões estão, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, dando a ideia como se fosse a mesma coisa. Nas primeiras duas perguntas, Jesus está perguntando: você me ama com amor ágape? Pedro responde: eu te amo com amor de amigo. Na terceira pergunta, Jesus baixa o nível. A Jesus agora faz uma pergunta como se fosse uma pergunta de amigo: Pedro, tu gosta de mim? Você sabe por que Pedro chora amargamente? Porque Jesus saiu do nível de amor ágape para o nível de amor de amigo. E Pedro está decepcionado com ele mesmo. Tu sabes que eu só gosto de ti. Jesus, tu estás conversando comigo, eu sei que o Senhor está me confrontando, e eu não posso mentir diante de ti. Em outras palavras, Pedro, é só esse amor que você tem para mim, Pedro? Pedro, e as promessas que você fez, que se entregaria por mim, Pedro? Pedro então responde: tu sabes de todas as coisas, como se ele dissesse: tu sabes que eu falei besteira, tu sabes que aquilo que eu declarei não era aquilo mesmo. Então Pedro chega no seu momento de transformação, porque ele reconhece, gente, que está sendo hipócrita. Ele reconhece que se preocupava mais com a opinião das pessoas. Pedro reconhece que ele queria ser o bichão no meio dos outros, e ele se apresenta como o cara que nunca erra. Ele é aquele líder que só fala bonito, que não tem lágrimas para derramar. Pedro é esse líder cínico que revela que está tudo bem sempre, que não tem pecado para confessar em momento nenhum. E Jesus está amorosamente conduzindo Pedro para ser honesto consigo mesmo. E aqui, irmãos, tem uma preciosidade, nós ainda aprofundaremos isso como igreja. Esperem. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. De tempos em tempos, eu e minha esposa, nós conversamos sobre isso. Por que será a tão pouca ênfase no amar a si mesmo? Porque a gente não consegue compreender ainda, e eu particularmente enfrentei muitas dificuldades para superar que amar-me não é egoísmo, que a capacidade de amar-me é olhar com os olhos de Deus para mim mesmo, é encher-me para que eu possa amar o próximo, porque de fato amar o outro quando eu não me amo, quando eu não me perdoo, é doentio, gente, não é completo, não é transformador. Eu arrisco dizer que essa conversa de Pedro com Jesus tem muito mais a ver com: ame-se, Pedro. Não precisa mentir para você mesmo. Não precisa negar que você tem pensamentos, sentimentos impuros, e você deve fazer o que com isso? Você deve colocar na minha presença, tem que se arrepender, tem que buscar transformação. Pedro, para de ser o cara. O que está por trás de tu sabes de todas as coisas? Pedro está dizendo: lá atrás eu achava que eu era o cara, e não adianta tentar responder diferente da verdade, Pedro. Tu sabes que eu te amo só como quem gosta. Eu gosto de ir na igreja, mas e viver igreja? Não muita proximidade. Eu gosto de ir no culto, mas gente, viver comunhão com a igreja, não gosto disso não.
Eu gosto de ouvir a palavra e ler a Bíblia, se alimentar da palavra de Deus. Aí é pedir demais, pastor. Vamos ali para umas orações. Até gosto de ir para umas orações ali, tem umas irmãs do fogo e elas oram e tudo acontece. Mas e você orar? Não, aí é pedir demais. Você consegue perceber? A quantidade de gente ao nosso redor que são familiarizados com as coisas de Deus, mas não consegue romper a intimidade, porque só gosta de Jesus. Isso é tão profundo, irmãos, e tão transformador para a nossa vida cristã, porque o crente religioso tem uma tendência terrível: aparência, agradar a todos. Mas o que vão pensar de mim? Aí a gente fica paralisado no que vão pensar de nós mesmos. E quem fica paralisado nisso não vive seu processo de transformação. Será que você já chegou à conclusão nessa noite que o seu amor por Jesus não é tudo isso? Será que você já conseguiu entender que o seu nível de reconhecimento do amor por Jesus, ele é frágil? Eu oro para que o Espírito Santo de Deus te convença. Todos nós precisamos de uma alta avaliação sincera acerca do nosso nível de amor por Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O seu amor por Jesus pode crescer. O seu amor por Jesus pode multiplicar. Ele não desiste de mim e nem de você. Você ama o Senhor Jesus de todo o seu coração? Você quer viver isso? Você quer viver essa experiência? O seu amor pode crescer. Jesus não fez um diálogo para acusar Pedro, nem condenar Pedro, mas Jesus fez um diálogo para levar Pedro a alcançar um nível maior do seu amor, gente. E aí você pergunta, mas como é que ele fez isso? O texto que lemos responde: quando você era jovem, você era capaz de fazer o que gostava, de ir aonde queria ir, mas quando for velho, você estenderá as mãos, todos guiarão você e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para indicar com que tipo de morte iria glorificar a Deus. Então Jesus disse: siga-me. Jesus diz a Pedro: você estenderá as mãos, isto é, você terá o privilégio de morrer crucificado. Pedro, você não queria ir para a cruz comigo? Pois você vai. Jesus está falando com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Talvez para você não pareça uma boa notícia, mas no contexto para Pedro era. Pedro não disse que morreria por Jesus. Então Jesus disse: você ainda não está pronto. O seu amor é muito baixo ainda, Pedro. Vamos aumentar esse nível de amor, mas chegará um dia, Pedro, que você vai morrer com essa alegria indizível. Jesus está dizendo assim: quando você era moço, isto é, quando você não tinha maturidade, Pedro, você falava algumas coisas nada a ver, mas quando você for mais velho, Pedro, e chegará um dia que você não somente estará pronto para morrer, mas você estará pronto para ser usado por mim como um mártir da igreja, como alguém que vai viver por inteiro esse chamado da grande comissão. O que Jesus está tentando comunicar para Pedro aqui, irmãos? Eu não estou olhando a falha do seu passado, eu não estou condenando a imperfeição do seu presente, eu estou olhando para a maturidade do seu futuro, Pedro. Porque eu amo você, eu não desisto de você. E se tem algo que nós precisamos aprender hoje, irmãos, é: Deus não está olhando o tropeço do seu passado. Ele não quer te condenar, Ele não quer te humilhar, Ele não quer mostrar que você é limitado mesmo. Aí você começa a culpar a tua rotina, e você diz que tem muito trabalho, e eu não consigo dar conta. Não, Pedro foi visitado por Jesus, porque Jesus o ama, e Jesus está dizendo para Pedro e para mim: Ele enxerga a maturidade do seu futuro. Irmãos,
Há uma linguagem muito proliferada no meio da igreja. Deus me ama, verdade. Mas parece que passa 5 anos depois e a linguagem ainda está, mas o importante é o amor. Isso é verdade, mas eu tenho aprendido, nós temos aprendido como pai e mãe, que ter filho amado é bom demais, mas o legal mesmo é ter filhos maduros. Porque se você tem um camarada de 20 anos, 30 anos, que fica na linguagem do me ama, cuida de mim, se importa comigo, e o camarada nunca vira a chave, não amadurece, não se responsabiliza, não é responsável, vai se tornar um peso, papai e mamãe. O camarada casa, sai da sua casa, mas ele não se desconectou de você financeiramente, emocionalmente, continua um dependente de você. Sabe o que é isso? Não se tornou um homem maduro, não se tornou uma mulher madura. E deixa eu lhe dizer, Deus se importa com a nossa maturidade. Ele vai nos conduzir a esse processo, e isso é amor, gente. Deus nos ama, e Ele não está simplesmente tocando o dedo na ferida de Pedro. Particularmente, eu acredito que existe aqui um processo de cura acontecendo na conversa de Jesus com Pedro. Quando Pedro nega Jesus, ele fica tão arrasado, irmãos, ele chora amargamente. Sabe o que ele vai fazer depois que ele nega Jesus? Ele vai pescar. Você sabe o que significa isso? Eu vou voltar para a velha vida. Aqui não é só um trabalho, ok? Ele estava desistindo dele mesmo, gente. Pedro estava desistindo do chamado ministerial dele. Pedro estava desistindo de discipular pessoas. Você sabe o que é que Deus tinha em mente? Que Pedro se tornaria o pastor desta igreja maravilhosa que ele fundaria dias depois, a igreja primitiva. No entanto, Marcos 17:7 diz: agora vão, diga aos seus discípulos, incluindo a Pedro, vá adiante, porque eu vou encontrar com vocês lá. Isso é tremendo, irmãos. O anjo dá notícia da ressurreição de Jesus para as mulheres, do túmulo vazio, pede para informar a Pedro, e o que eu entendo é que Pedro já não se sentia mais parte do time. Por que Jesus diz aos discípulos e a Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro estava desanimado, Pedro estava desistindo dele mesmo, do chamado dele. Pedro se sentia cortado da seleção, tanto que ele falou para ele as palavras: segue-me. Ué, mas Jesus já falou isso para ele no começo. Por que Jesus disse de novo, segue-me? Porque Jesus nos conhece, Ele sabe quando a gente está desistindo. Ele diz, segue-me. Se você acha que está desqualificado porque me negou, Pedro, eu quero te dizer, eu não desisto de você, e mais, eu tenho um projeto enorme para a sua vida, para você parar de falar das suas perfeições, quando você estiver exercendo o seu ministério. O mundo precisa saber que um Pedro que foi liberto, que foi salvo, tinha no seu caráter algo para ser tratado, que impulsionaria o seu ministério. Ou seja, Jesus está nos dizendo, eu não uso pessoas hipócritas, eu não uso gente cheia de si, gente perfeita, gente intransigente, isso é demais para mim. Eu uso gente que está sendo transformada, que dá nomes para suas limitações, não fica parado nele e avança. Que quando está doendo, que quando é para chorar. Não, eu só sei rir o tempo todo. Então, você está beirando o cinismo. Os cínicos estão sempre sorrindo. Há momento de chorar, sim. Há momento de recuar, sim. Há momento de não quero falar com ninguém agora, sim.
E a maturidade faz com que nós nos amemos, protejamos o corpo e a gente avance para o ministério que Deus tem para nós. Pedro, eu não desisti de você, Pedro. Pedro, eu não cortei você da minha seleção, Pedro. Ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Não importa o que atropelou você no meio do caminho, meu irmão. Não importa o que te feriu no processo. Quem te magoou na tua história. Eleva os seus olhos para os montes, de onde vem o socorro. Erga os seus olhos para o autor e consumador da fé, porque ele ainda está dizendo: ninguém vai roubar você de mim. Você é precioso demais. Eu vou te usar muito na sua imperfeição, para que fique provada a minha glória. Se você está passando, meu irmão, por dias de confronto pessoal nesses últimos dias, se Deus está usando circunstâncias, se Deus está usando o seu líder, sua esposa, seu pastor, quem quer que seja, não resista. Ele quer tratar o seu frágil coração, Ele quer aumentar o nível do seu amor por Ele. Não resista, ao contrário, arrependa-se. Faça como Pedro, chore amargamente, chore mesmo. Saia dessa aparência de falsidade, confesse seu pecado, deixe que a misericórdia te encontre, como diz o provérbio. Nós precisamos entender que Jesus não está expondo Pedro ao ridículo, e nem dizendo você não serve, você não presta. O que ele está dizendo é: filhão, eu não enxergo só o seu passado, não. Ai, pastor, que decisão horrível que eu tomei no passado. Isso destruiu a minha vida, minhas emoções, meu casamento, destruiu tanta coisa. Eu me sinto inválido. Não, na presença de Jesus não. Ele não está olhando para o tropeço do seu passado, Ele não está olhando para a limitação do seu presente. Ele tem boas intenções com você, Ele ama você. Ele está dizendo de novo: vem, segue-me, segue-me. Por quê? Porque Cristo acredita em você mais do que sua mãe. Tem alguém, gente, que ama mais do que mãe? Agora vem o desafio de Jesus para terminar, e é para mim e para você. O que a palavra de Deus está nos ensinando agora eu já entendi que eu tenho que terminar essa mensagem depois. Agora que eu te fiz perceber que você não me ama, Pedro, deixa eu te deixar um estímulo, Pedro. Deixa eu te encorajar. Seu amor por mim pode crescer. Pedro, agora você chegou ao entendimento, né, Pedro? Pedro, você já reconhece que o seu amor por mim é como diz um amigo meu, é só um filézinho, bem pequenininho de amor por mim. Pedro, eu tenho um estímulo para você. Cuide das minhas ovelhas. Pedro, quem ama de verdade, quem quer amadurecer no amor, Pedro, não tem jeito. Não há maturidade sem relacionamento. Ouvi essa frase essa semana e me pegou. Não existe maturidade sem relacionamento. Pedro, você diz que me ama, mas não aprendeu a amar direito os seus companheiros, Pedro. Pedro, você queria ser o cara, você queria estar sempre na frente dos camaradas. Pedro, você nunca poderá dizer que me ama de verdade, até que você tenha aprendido, Pedro, a amar as pessoas, Pedro, porque quem me ama de verdade, como diz em 1 João 3,16 a 18, mas se alguém se considera seguidor de Cristo, possuir o suficiente para fazer o bem, vendo um irmão em necessidade, não ajudar, como é que o amor de Deus pode estar nele? Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isso em nossas ações. Você quer ver o seu amor amadurecer? Não fuja das pessoas. Você quer ver o seu caráter amadurecer? Maridão, não fuja das conversas difíceis com sua esposa. Você quer ver, líder, você amadurecer? Não se esconda por trás da sua função e invista na vida das pessoas.
Você quer ver, servo, você amadurecer no seu amor? Sirva de coração e se submeta ao seu Senhor. Você sabe qual é o requisito para servir no ministério de Jesus? Cuide de pessoas. Ame pessoas. Você pode gostar do seu carro, você pode gostar da sua loja, você pode gostar do seu pet, do seu gatinho, coisa mais linda do mundo, mas quem ama Jesus, ama o que Jesus ama, e Ele ama pessoas. Pessoas te ferem, pessoas te curam, pessoas te afastam, pessoas te aproximam. É uma questão de sabedoria. Vamos sim, em algum momento, aprender a caminhar com aqueles que têm mais saúde, mais equilíbrio, mais amor, e com aqueles que nada têm, a gente exerce compaixão, a gente ministra, a gente investe, porque relacionamento é o grande desafio de Deus para nós. Então eu tenho 3 desafios hoje. Primeiro, é um chamado ao arrependimento. Eu quero desafiar você a se arrepender, a reconhecer que você precisa parar de mentir para você mesmo e fazer uma avaliação honesta do seu amor por Jesus. Segundo desafio, é um chamado para quem se decepcionou com homens, quem se decepcionou com líderes, com igreja, com chefe, e largou você, e você ficou tão frustrado que você voltou a pescar, e você está fugindo do chamado de Deus para você. Esse é um desafio para você hoje. E o terceiro desafio é para quem quer entender que a maior evidência do amor de Deus é amar as pessoas. É um absurdo ouvir, nem de gente eu gosto. É antibíblico. É anticristo. Ame o que Jesus ama, e Jesus ama pessoas. Por isso, saia do isolamento e viva relacionamento. A gente vai cantar uma canção, e eu gostaria que você se posicionasse, que você se colocasse diante de Deus. Qual deles você vai aceitar o desafio hoje? Se arrepender e parar de mentir para você mesmo? Segundo, liberar perdão para quem um dia te machucou e te feriu e te prendeu, e você não consegue se livrar mais para servir a Deus. Você voltou a pescar, e Deus está dizendo: vem cá, filho, vem cá, eu tenho um chamado para você. O chamado é: cuida de pessoas.